Sejam bem-vindos ao canal Multiplicando Conhecimento. Meu nome é Alexandre. Nessa aula nós vamos resolver regra de 3 simples e regra de 3 compostas. Por esse método, nós não vamos nos preocupar se a regra de 3 é simples ou se é regra de 3 composta. Depois você vai entender o porquê. Porque tanto faz. Regra de 3 simples ou composta não vai mudar nada. E também nós não vamos usar o método das setas. Nós vamos usar outro método. O que nós precisamos entender ou memorizar isso, que mais é igual a maior. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho. E menos igual a menor. E nós vamos ter que ter coerência em fazer as perguntas. Ou seja, isso é da mesma forma que é usado na regra de 3. Nós estamos aqui vamos iniciar com esse problema de regra de 3 simples, e que diz assim: para esvaziar totalmente uma piscina de 24.000 litros, com 3 ralos de mesma vazão, são necessários cerca de 10 horas. Qual seria o tempo necessário em horas para esvaziar a piscina se ela tivesse um ralo a menos? Então, a primeira grandeza é ralos. Então, nós vamos marcar aqui, ó, ralos. Nós temos 3 ralos. 3 ralos de mesma vazão. E nós vamos demorar cerca de 10 horas. Então, tempo. Tempo é a segunda grandeza. Tempo em horas. 10 horas. Qual seria o tempo? Ou seja, a pergunta é em tempo. Quanto tempo, né, nós demoraríamos, seria necessário para esvaziar a piscina se ela tivesse um ralo a menos? Ou seja, se ela tivesse 2 ralos. Tá? Então, a nossa incógnita está aqui. Então, nós vamos montar da seguinte forma. O x, nós vamos colocar o x, o sinal de igualdade, o sinal de fração. E sempre o número que acompanha a incógnita, ele vai ser colocado na parte de cima da fração. Tá? Onde nós vamos multiplicar em cima e dividir pelo resultado ou pela multiplicação do de baixo. Então, nós vamos fazer agora a pergunta: se com 3 ralos nós demoramos 10 horas, com 2 ralos nós vamos demorar mais ou menos tempo? Nós vamos demorar mais tempo, né? Então, aí vem essa parte, ó, mais é maior. Então, qual é o maior desses dois? O 3. Então, nós marcamos o 3. Ele é o maior. E se ele é o maior, ele sempre vai ficar em cima, tá? Ou seja, não que o maior vai ficar em cima, mas o que nós marcarmos aqui, de acordo com a nossa pergunta, tá? Se a nossa pergunta a resposta da nossa pergunta fosse menor, nós íamos marcar o 2 e ele iria ficar em cima. Mas a nossa resposta foi o 3. Então, nos outros problemas a gente vai entender melhor como funciona isso. Tá? Então, nós marcamos aqui. Agora, nós podemos simplificar para facilitar a nossa conta. Nós vamos dividir por 2, 10 dividido por 2. Tá? Que dá 5. E o 2 dividido por 2, que dá 1. Simplificando, nós temos aqui 5 vezes 3.
5 vezes 3, 15. 15 horas é a nossa resposta. Alternativa E. Essa é a nossa resposta. Dando sequência, nós vamos resolver agora uma regra de 3 composta. Então, como no primeiro vídeo, eu vou marcar aqui, ó, mais é igual a maior e menos é igual a menor. Então, por esse método, não faz diferença se é regra de 3 simples ou a regra de 3 composta. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de alternativa A, 45 minutos, B, 30, C, 20, D, 15 e E, 10. Nós vamos começar separando as grandezas. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes. Então a primeira grandeza aqui são caixas, 2 caixas. A segunda, os clientes. Clientes são em média 6 clientes. E a terceira é o tempo. Tempo são 10 minutos. Tempo em minutos. Considere que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Assim, o tempo médio, ou seja, o tempo é a nossa incógnita, é o que o problema quer saber. O tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Então nós vamos montar aqui. Sempre nós vamos montar dessa forma. O X. E agora o valor que acompanha a incógnita, sempre ele vai ser colocado em cima. E aí nós vamos fazer a pergunta. Então tanto faz se é regra de 3 simples ou composta, porque nós vamos usar somente a incógnita com a primeira coluna, ou podemos também fazer com a segunda, né? Isso não vai alterar nada, mas vamos começar por essa e vamos fazer a pergunta. 2 caixas, eles levam 10 minutos para atender os clientes. Se eu colocar mais caixas, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar menos tempo. Mais caixas, menos tempo. Então, menos, qual que é? O menos é menor. E qual dos dois números aqui é o menor? É o 2. Então, nós marcamos o 2
e ele vai vir para cima. E o 5 vem para baixo. Ok? Agora, o segundo passo é... Agora nós vamos tampar essa coluna dos caixas e fazer a pergunta com dos clientes. 6 clientes foram atendidos em 10 minutos. Se eu tiver 45 clientes, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, né? Mais é maior. Então, maior é o 45. Nós marcamos o 45 e ele vem para cima. E o 6 aqui para baixo. Agora nós podemos simplificar para facilitar a nossa conta. Nós podemos simplificar e dividir em cima pelo mesmo valor de baixo. Ou seja, nós podemos dividir por 2, o 6 vai dar 3. Tá? E nós podemos dividir aqui o 5 com o 10, que vai dar 2. Ou seja, 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Agora nós podemos também dividir o 45 por 3. Nós dividimos embaixo, dividimos em cima. 45 por 3 dá 15. E nós ficamos apenas com 2 vezes 15, que é igual a 30. 30 minutos. 30 minutos. A resposta B, 30 minutos. Então é bem mais prático por este método. Agora nós temos um problema que caiu na prova do Enem de 2009. Uma regra de 3 composta. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Alternativa A, 920, B, 800, C, 720, D, 600 e E, 570 quilogramas. Bom, nós vamos colocar de novo para lembrar: mais é igual a maior. É importante nós lembrarmos disso. E menos é igual a menor. É só isso que nós temos que lembrar para resolver por este método. Então vamos montar aqui as colunas das grandezas. Durante 30 dias, 20 alunos. Então a primeira grandeza são os alunos. Foram 20 alunos. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, então a segunda grandeza são dias, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias.
Então eles trabalharam, vamos pôr aqui, horas, né? Tempo em horas, 3 horas diárias. Trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Agora aqui nós temos que pensar um pouco. Eles trabalharam 10 dias, 12 quilos de alimentos por dia. Nós vamos multiplicar e vamos encontrar 120 quilos de alimentos nesses 10 dias que eles trabalharam, tá? Então aqui alimentos, 120 quilos de alimentos foram o que eles arrecadaram em 10 dias. 10 dias. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Ou seja, eram 20 com mais 30, o total foram de 50 alunos. Então temos que prestar atenção bem no que o texto está nos pedindo para não errarmos na hora de montar as colunas. Bom, agora foram 30 novos alunos, somaram-se ao grupo. Trabalharam, e passaram a trabalhar 4 horas. 4 horas por dia. Nos dias seguintes, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então eles trabalharam 10 dias e o total de dias é 30 dias. Então ficou faltando aqui 20 dias para completar os 30 dias de trabalho. Então montamos já as colunas e vamos separar aqui onde tem a nossa incógnita, que é o que nós queremos saber: quantos quilos de alimento foram arrecadados ao término desta campanha. Então nós vamos montar aqui como das outras vezes, ó, x, colocamos sinal de fração e sempre o número que acompanha a incógnita ele vai em cima. E depois nós vamos fazer agora as perguntas. Podemos fazer para qualquer uma dessas colunas, observando. Se nós vamos começar por essa, nós vamos tampar essas duas aqui, essas duas do meio, e vamos fazer com essas. Se formos por essa aqui, tampamos estas. Então, independente de onde nós começarmos, não muda se é regra de 3 simples ou composta, porque nós vamos usar somente duas por vez. Então nós vamos fazer a seguinte pergunta aqui: com 20 alunos foram arrecadados 120 quilos de alimentos. Então, se com 20 alunos arrecadou 120, com 50 vai arrecadar mais alimentos ou menos alimento? Mais alimentos, certo? Mais é maior. Então, qual é o maior dos dois? 50. Então, esse que nós marcamos, ele vem para cima. Ele fica em cima. E o 20 vem para baixo. Agora nós vamos tampar essas outras duas colunas e vamos fazer a pergunta para a coluna dos dias. Bom, em 10 dias foram arrecadados 120 quilos de alimentos.
Em 20 dias será arrecadado mais alimentos ou menos alimentos? Mais alimentos. Correto? Então, mais é maior. O que é maior, ou o que nós marcamos aqui, ele vai em cima. E o 10, que é o restante, vai para baixo. Agora sobrou essa última coluna das horas. Bom, com 3 horas, nós arrecadamos 120 quilos de alimento, trabalhando 3 horas. Os alunos arrecadaram. Agora, se trabalharem 4 horas por dia, vão arrecadar mais alimentos ou menos? Também vai arrecadar mais alimentos. Então, o 4 vem para cima e o 3 para baixo. Agora nós vamos fazer a simplificação, ou seja, nós dividimos o de cima pelo de baixo. Então, dividimos 20 por 20. E já eliminamos isso aqui. Agora nós podemos também dividir aqui o 3 pelo 120, que vai dar 40. Nós dividimos 120 por 3, né? Dá 40. Nós podemos simplificar aqui o 10 também pelo 50. Dividindo 50, vai sobrar os 5. E aí o que sobrou para nós resolvermos aqui? 40, 5 e o 4. 40 vezes 5 dá 200. 200 vezes 4, 800. Então a resposta, nossa alternativa B, 800 quilogramas de alimentos foram arrecadados no período de 30 dias. Essa é a resposta. Se você gostou desta aula, desse vídeo, você inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos estar a cada dia postando mais vídeos que possam estar ajudando vocês. Fique com Deus e Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.